Ah, galera, que alegria mais uma vez por essa oportunidade que nosso Deus nos dá de estarmos juntos, buscando a palavra do Senhor, buscando um pouco mais de conhecimento através dos ensinamentos do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E por mais esse dia de vida que Ele nos concede para estarmos reunidos louvando a Ele, buscando o conhecimento e entendimento que só Ele pode nos dar. Eu quero convidar você nessa série de lições que iniciou no domingo passado, onde o professor Wagner nos deu uma lição maravilhosa, fazendo uma introdução a respeito desse assunto tão importante da palavra do Senhor, que eu gostaria de dizer a você que se você permitir que essa palavra dentro do teu coração, eu tenho certeza absoluta que você será um cristão melhor, um servo melhor de Deus, e a sua vida, tenho certeza, sem dúvida nenhuma, tomará rumos que nem você mesmo puder acreditar através dessa palavra maravilhosa. São assuntos um pouco mais densos, então nós contamos com a sua ajuda, onde você venha ler a lição, venha ler a palavra, venha compartilhar conosco desse assunto tão glorioso que Deus nos concede através da sua palavra. Eu gostaria de convidar a você para abrir a sua Bíblia. A gente vai ler uma passagem maravilhosa que encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. A gente vai ler uma passagem que é do verso 11 até o verso 22. E a palavra do Senhor diz assim, vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças na promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu, na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou para vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Essa é uma passagem maravilhosa de Paulo, uma carta que Paulo escreveu aos cristãos em Éfeso, dizendo que agora os gentios judeus são unidos pela cruz de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz. Como introdução a esse assunto, eu gostaria de dizer a vocês que a igreja é um povo, não um lugar. Não são quatro paredes que definem eu e você como igreja de Cristo. Somos um povo unido onde Cristo é a nossa cabeça, o nosso líder. E o sacrifício dele na cruz do Calvário, a obra redentora que ele proporcionou a nós, é o que a argamassa, vamos dizer assim, que une esse prédio, unem essas pedras, né? A Bíblia fala aqui nessa passagem que a gente leu que Cristo é a pedra angular, ou seja, a pedra de esquina que liga uma rua a outra, que liga uma parede a outra. Isso quer dizer que ele é o fundamento de tudo isso que nós vivemos hoje, né? Essa palavra maravilhosa que chegou até nós através da morte dele e onde primeiramente eram para os judeus, porém a obra dele foi estendida, como a gente pode ler lá no livro de Atos, no capítulo 1 ao outro, onde ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria
e bora para o resto do planeta. Então, muitos hoje tratam a igreja como se ela fosse algo opcional, optativo, né? Pensando que não é necessária para a salvação, ou seja, sabendo que ela não é algo fator decisivo para que eu e você sejamos salvos, porém, separar a igreja do evangelho do Deus Trino e também separar a igreja dos planos de Deus é um erro tremendo que eu e você podemos cometer. E eu acho interessante que nos dias atuais, você já deve ter ouvido falar várias vezes uma palavra a respeito dos desigrejados, né? São pessoas que querem viver a palavra, querem viver uma vida, né, distante da igreja. Eu sei que existem vários fundamentos para isso, eu sei que eles baseiam-se em várias passagens, mas eu coloco como algo errado, né? Porque o plano de Deus, a palavra de Deus, ela tem a ver com união em igreja. A obra que Jesus Cristo fez para a igreja, era para um povo se reunir. E desde a essência da sua palavra, a própria Bíblia, o próprio Torá, a lei de Deus é algo muito interessante. Ela tem uma expressão onde que a palavra de Deus, ao ser utilizada diante do povo no Antigo Testamento, era uma palavra para ser lida em voz alta diante do povo, como aquela passagem de Neemias na reconstrução do templo. Ou seja, abriu a palavra num púlpito a primeira vez e começa a ler em voz alta diante do povo, e o povo ia se lembrando das promessas de Deus, da palavra de Deus, e aquilo foi motivando o povo a buscar ainda mais a palavra do Senhor. Então, desprezar a igreja, desprezar essa obra maravilhosa, é menosprezar aquilo que Cristo fez na cruz. Então, quando eu e você começamos a nos distanciar de igreja, infelizmente é algo que a pandemia fez muito, né? Que é os nossos cultos, né? Nós assistimos os cultos online, nós nos afastar desse corpo humano. Agora, graças a Deus, os cultos começaram gradativamente a voltar, mas esse distanciamento social que nós vivemos nesses últimos meses, eu acredito até que por permissão divina, é algo que colocou a nossa fé e nos fez lembrar como é importante estarmos juntos, louvando, adorando a Deus, e fez nos lembrar que Deus, ele deseja que a obra da igreja, né, glorifiquem a Ele por aquilo que ela é, porém também glorifique a ela pelo aquilo que ela faz, que é estarmos unidos para adorá-lo, estarmos unidos para reverenciá-lo. E nós somos partes da família do Pai, que é um dos primeiros pontos da nossa lição. Um dos maiores privilégios da vida cristã é ser adotados por Deus e chamá-lo de Pai, de Cristo. E como Cristo chama Deus de Pai, Ele nos deu o privilégio de chamá-lo de Pai também, assim como na oração do Pai Nosso, ou seja, nos conectou a Ele, nos afiliou a Deus. E vocês imaginam o tamanho da responsabilidade, né? Porque, como a própria palavra diz, se nós somos filhos, somos também herdeiros das promessas que Deus tinha feito a Cristo. Quando nós assumimos essa filiação a Deus, quando nós nos conectamos com Ele, essa adoção, vamos assim dizer, essa conexão que Deus nos coloca diante da tua presença, ou seja, faz de nós também herdeiros e co-herdeiros com Cristo de uma herança que não pode ser destruída. Ou seja, quando nós pensamos nas coisas da terra, né, como a própria palavra diz, aquele que ajunta tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça podem comer, quando nós assumirmos essa filiação a Cristo, nós começamos a juntar para nós uma herança que as coisas dessa terra não podem destruir, que é a nossa salvação em Cristo, que é a nossa vida em Cristo, e sermos regenerados pelo amor de Deus, pela obra que Cristo completou por nós. Então, quando Ele nos conecta, essa filiação a Deus, a obra dele nos limpa, né? Esse amor tão poderoso que Cristo representou na cruz, agora dentro de nós, faz com que nós tenhamos o desejo de trazer mais irmãos para essa conexão, para essa família do Pai. Então eu quero desafiar você nessa manhã, nesse dia,
que se você não tem esse desejo, busque no Senhor de trazer outros irmãos, porque essa verdade que habita em você, essa conexão agora de ter Deus como Pai, ela tem que te mudar, ela tem que restaurar a sua fé em Deus, ela tem que te conectar a Deus a um ponto de que você venha entender que essa obra gloriosa que Cristo fez na cruz tem que alcançar demais irmãos seus que estão afastados, que estão fora, que estão desconectados desse amor glorioso. E nos conecta a um corpo, né, que é o segundo assunto tocado aqui, que uma das mais importantes e negligenciadas doutrinas da salvação é que nós desfrutamos de uma filiação, né, com Cristo. E se somos um corpo, Cristo é a nossa cabeça. Se Cristo é a nossa cabeça, esse corpo tem mais membros. E é um exemplo que dá, né, quando você bate o seu dedinho numa quina, que você vê que todo o seu corpo realmente está conectado, né? Porque quando um dedinho nosso sente uma dor, sente algo, aquela dor inexplicável, né? Que você sente vontade de xingar, sente vontade de amaldiçoar o mundo, né? Nós deveríamos sentir como igreja essa conexão. Quando um irmão nosso se afasta dos caminhos do Senhor, quando nós vemos aquele garoto, aquele nosso amigo de sala, aquela pessoa que já ouviu falar a respeito do amor de Deus, se afastando, se desviando, voltando para um mundo de bebidas, de drogas, de sexo, e aquilo deveria nos atingir. E em certas situações, de maneira muito errada, a gente fica até feliz quando a gente acha que aquela pessoa que não está conectada a nós, ou que não é nosso amigo, se dando mal, acaba se dando mal na vida, né? Como se acaba cometendo algum erro, parece que aquilo não nos afeta, mas deveria afetar. Quando um dos nossos começa a se afastar de Deus, buscar caminhos que não agradam a Deus, essa situação deve nos tocar. Quando alguém se perde, quando alguém perde a sua vida, seja ele um artista que está na mídia, seja quem for, uma pessoa próxima, uma pessoa longe, quando nós vemos uma vida se perdendo sem Deus, isso deve nos tocar. Se não te toca, você tem que buscar isso em Deus. Se você não consegue sentir um amor sobre aquele que está vivendo à margem da sociedade, debaixo das pontes, aquele mendigo que vive mendigando o pão, se isso não te toca, alguma coisa está de errada em mim e em você. Senão isso não nos toca, se isso não nos afeta, algo de errado está acontecendo conosco. Então, quando nós somos conectados a essa cabeça, que é o nosso líder, que é aquele que nos leva para os lugares onde as pessoas necessitam dessa conexão, se esse sentimento não nos afeta, de ver alguém se drogando, de ver alguém se embriagando em bebida, de ver alguém se prostituindo, se esse sentimento não muda você, nós temos que buscar em Cristo um renovo, uma nova conexão, porque a nossa conexão está falha, está errada. E o terceiro ponto é que nós somos templos do Espírito Santo. E no Antigo Testamento podemos ver que o templo era o foco da glória de Deus, o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. E no Novo Testamento Cristo disse que aquele templo seria destruído, que era o seu próprio corpo, porém em 3 dias ele seria reconstruído. Ele estava dizendo que o templo verdadeiro onde a glória de Deus habita era Cristo, era o corpo de Cristo. E nós hoje, ao nos filiarmos a esse corpo, nós também nos transformamos como um templo do Espírito Santo. E eu acho muito interessante que quando eu e você é um templo do Espírito Santo, nosso testemunho começa a se tornar a nossa própria vida. Ou seja, nós, como templos do Espírito Santo, testemunhamos coisas a respeito de Deus. Eu acho muito interessante que até no grupo da nossa sala existiam as meninas do Ministério de Dança e de Louvor, que com o seu corpo, né, elas fazem ali movimentos que tocam o nosso espírito e a nossa alma, que simbolizam a nossa conexão corpórea com Cristo, né? Elas transmitem uma mensagem através dos seus corpos
que demonstram essa conexão do nosso corpo com Deus. E é algo maravilhoso. Eu peço que Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês, porque tenho certeza que toca muitas vidas, porque essa simbologia corpórea era algo muito usado na Bíblia, na palavra do Senhor, através das danças. As pessoas, o povo judeu, ele tem muitas danças, muitos atos onde eles expressam fisicamente, o povo árabe também tem muito isso, eles expressam fisicamente o seu amor a Deus através dos cultos. Vocês podem visualizar também na África, a alegria deles no momento de ofertar, no momento de louvar ao Senhor. Ou seja, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Nosso corpo. Pense nisso, no seu corpo. O que você tem feito com o seu corpo, com esse templo do Espírito Santo? Será que você tem usado ele em benefício da obra do Senhor? Será que você tem usado ele como essa ferramenta poderosa que Deus nos deu, nosso testemunho poderá mudar a vida de alguém? Ou será que nosso testemunho tem condenado a vida de outra pessoa, e outra pessoa tem olhado para nós e isso tem afastado ela da presença de Deus? Porque nenhum cristão, nenhum crente é dispensável da presença do Senhor. Ninguém é descartável na presença do Senhor. Nós estamos juntos exercendo nosso papel, e isso é crucial para que esse edifício, esse templo cresça, porque nós estamos conectados. Nós somos esse templo agora aqui na terra, assim como um tijolo encaixado um sobre o outro, assim é a nossa vida. Então, quando nós removemos um tijolo, o resto da estrutura toda pode ser comprometida. Quando nós quebramos uma coluna de uma parede, o resto da estrutura toda dessa engenharia pode ser comprometida. Então, nessa manhã, nesse dia, eu gostaria que você refletisse muito sobre isso. A tamanha responsabilidade de sermos chamados filhos de Deus. E que nesse dia essa palavra lá dentro do seu coração. Cada um de nós somos esses discípulos de Jesus Cristo. Cada um de nós prestará contas de haver estimulado a igreja ao amor e às obras, ou condenado a igreja a uma unidade, Eu não digo unidade no aspecto de pensamento, mas as pessoas se individualizarem demais, onde eu e você acharmos que individualmente nós vamos caminhar para algum lugar. Não. A igreja, desde sempre, como nós lemos aqui no Evangelho, na carta aos Efésios, Paulo deixa bem claro que a igreja é um corpo, é uma obra. Então, nós viemos a entender que a igreja é necessária uma congregação. A igreja, para que ela tenha uma boa obra, é necessária uma conexão. É necessário que nós estejamos unidos num pensamento, num objetivo, e muito mais do que isso, nosso principal foco é a Cristo, é levar a Cristo aos demais irmãos, aquelas pessoas que ainda não conhecem. Então a nossa vida, ela deve ser reflexo dessa glória maravilhosa que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, e essa oportunidade que eu e você temos de sermos chamados filhos de Deus. Então que nessa manhã, que nesse dia, que através dessa palavra você venha entender que nós somos partes de um corpo. Nós temos o Deus, nosso Pai, como nosso líder maior, Cristo como um templo, e o Espírito Santo, através do nosso corpo, que somos o templo, e Cristo, através de liderança desse corpo, a cabeça desse corpo, o qual, através da sua palavra, nos leva a uma conexão absoluta e verdadeira com Deus. Então, que nesse dia você venha refletir sobre isso e estudem essa lição. Essa lição vai ser maravilhosa para aqueles que precisam de um despertamento em relação à obra e à palavra do Senhor. Amém? Deus continue te abençoando grandemente.